Como o imperador Hirohito morreu. Hirohito foi o 124º imperador do Japão, reinando de 1926 até a sua morte. Ele é mais conhecido por seu papel durante e após a Segunda Guerra Mundial. Ele foi a figura central em uma época de transformações significativas na história japonesa. Michinomiya Hirohito nasceu no Palácio Aoyama em Tóquio, em 29 de abril de 1901, sendo o primeiro filho do príncipe herdeiro Yoshihito e da princesa Sadako. Ainda muito novo, foi retirado de seus pais e ficou sob os cuidados do conde Kawamura, porém após a morte de Kawamura, ele volta para o núcleo familiar para ser cuidado pela corte japonesa. Sua infância foi vivida em um ambiente de rigorosa tradição e ritual no Palácio Imperial de Tóquio, onde ele foi criado ao lado de seus irmãos e irmãs. Em 1908, ele foi estudar em Gakushun, uma escola especial para a aristocracia japonesa. Posteriormente, frequentou um instituto especial, que o condicionou a tornar-se imperador, e recebeu formalmente o título de príncipe herdeiro, em 2 de novembro de 1916. A infância de Hirohito ocorreu em um momento de grandes mudanças no Japão. A nação estava passando por um processo de modernização e ocidentalização, enquanto ainda mantinha fortes laços com sua história e cultura milenar. A educação de Hirohito refletiu essa dualidade, combinando ensinamentos tradicionais com uma introdução gradual a ideias e conceitos ocidentais. Em 1921, tornou-se o primeiro príncipe herdeiro do Japão a viajar para o exterior, viajando para a Europa. Durante sua estadia na Europa, Hirohito teve a oportunidade de se encontrar com diversos líderes, monarcas e figuras políticas importantes. Ele também visitou instituições educacionais, museus, fábricas e outros locais de interesse cultural e econômico. Essa experiência permitiu a ele observar de perto as sociedades e as tecnologias avançadas da Europa Ocidental. Em novembro de 1921, logo após seu retorno ao Japão, Hirohito foi nomeado governante interino do Japão devido à saúde debilitada de seu pai. Em 26 de janeiro de 1924, ele se casou com a princesa Nagako, uma prima distante de sangue real. O casal acabaria por ter 7 filhos. Após a morte de seu pai, em 25 de dezembro de 1926, Hirohito sucedeu como imperador, assumindo o 124º trono de Crisântemo. Ele recebeu o título de Showa, que significa Paz Iluminada, e era formalmente conhecido como Showa Tenno. Pouco depois da posse de Hirohito como imperador, o Japão se viu em um estado de inquietação. Enquanto seu reinado viu uma quantidade incrível de turbulência política, ele permaneceu um homem gentil que supostamente tinha influência limitada sobre os militares e sua política. Logo, os militares começaram a se revoltar, resultando no assassinato de muitos funcionários públicos, incluindo o primeiro-ministro Inukai Tsuyoshi. O próprio imperador escapou de uma tentativa de assassinato, por uma granada de mão lançada por um ativista da independência coreana, em 9 de janeiro de 1932. Com a crescente força dos militares, o papel do imperador ficava cada vez mais limitada, a participações silenciosas nas conferências imperiais, onde sua presença significava apenas que, à vontade imperial, aprovava qualquer política que estivesse sendo discutida. Os assuntos do governo eram decididos pelo primeiro-ministro e outros líderes governamentais e militares, sem o envolvimento de Hirohito. Hirohito apoiou relutantemente a ocupação da Manchúria, que levou à Segunda Guerra Sino-Japonesa. Posteriormente, os militares do Japão tornaram-se mais agressivos e implementaram políticas que refletiam essa postura, o que acabou levando o país à aliança com as potências do eixo, na Segunda Guerra Mundial e ao ataque a Pearl Harbor. Embora Hirohito não estivesse entusiasmado com o envolvimento do Japão na guerra, ele costumava ser retratado de uniforme para mostrar seu apoio. Hirohito acreditava na cooperação com as potências ocidentais, incluindo os Estados Unidos. Mas de acordo com seu próprio ideal de monarquia constitucional, ele não achava que era seu direito intervir. Durante a guerra, Hirohito permaneceu no palácio em Tóquio, apesar dos frequentes bombardeios de aviões. Frequentemente, ele ficava confinado a um abrigo antiaéreo abafado e de paredes grossas, próximo à Biblioteca Real.
Em junho de 1942, o Japão havia sofrido várias derrotas importantes em batalha e parecia que poderia perder a guerra. Como forma de inspirar o povo japonês a continuar na guerra, o exército japonês começou a mencionar o imperador com frequência, em seus anúncios públicos, conclamando os cidadãos a fazerem sacrifícios em nome do imperador. Em setembro de 1945, após os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki, Hirohito quebrou o precedente do silêncio imperial e anunciou a rendição incondicional da nação às forças aliadas. O Japão perdeu 2,3 milhões de soldados e cerca de 800 mil civis na Segunda Guerra Mundial. O general Douglas MacArthur, que foi nomeado comandante aliado, foi enviado ao Japão para supervisionar o pós-guerra. O país se viu durante anos ocupado pelos Estados Unidos, que introduziram reformas democráticas. Enquanto muitos queriam que Hirohito fosse julgado como criminoso de guerra, MacArthur fez um acordo com o imperador, que incluía a implementação de uma nova constituição japonesa e a renúncia da divindade imperial. Assim, Hirohito tornou-se uma figura democrática, com o país eventualmente alcançando estabilidade política e se tornando um líder econômico. Hirohito permaneceu uma figura ativa no Japão, mesmo depois que sua divindade foi revogada. Ele atuou como chefe de Estado e desempenhou um papel importante na reconstrução da imagem do Japão para o resto do mundo. Durante seus anos finais, Hirohito buscou refletir sobre sua longa vida e as transformações ocorridas em seu país. Ele iniciou a escrita de diários e memórias, expressando suas perspectivas sobre a história japonesa, suas decisões e os desafios enfrentados. Com uma idade avançada, Hirohito começou a enfrentar vários problemas de saúde que irão levá-lo à morte. Em 22 de setembro de 1987, o imperador foi submetido a uma cirurgia no pâncreas após ter problemas digestivos por vários meses. Os médicos descobriram que ele tinha câncer. O imperador parecia estar se recuperando completamente por vários meses após a cirurgia. Cerca de um ano depois, no entanto, em 19 de setembro de 1988, ele desmaiou em seu palácio e sua saúde piorou nos meses seguintes, pois sofria de hemorragia interna contínua. O imperador morreu às 6h33 do dia 7 de janeiro de 1989, aos 87 anos. Em 24 de fevereiro, o funeral de estado do imperador foi realizado, e ao contrário de seu antecessor, foi formal, mas não conduzido de maneira estritamente shintoísta. Um grande número de líderes mundiais compareceu ao funeral. Hirohito está enterrado no cemitério imperial Musashi em Ashiji, ao lado de seu pai. Sua morte marcou o fim de uma era e o início da era Heisei, que durou até 2019. A controvérsia sobre o papel de Hirohito durante a Segunda Guerra Mundial persiste até hoje, com debates sobre sua responsabilidade pelas ações do Japão naquela época. Sua vida e reinado são um reflexo das complexidades da história japonesa do século XX, que abrangeu tanto momentos de agressão militar quanto de transformação pacífica e progresso econômico. E foi assim que o imperador Hirohito morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.